Olá, pessoal, tudo bem? Então, primeiramente vou me apresentar aqui. Eu sou Mário Ferrari Neto, sou médico cirurgião geral aqui na cidade de Itajaí, Balneário Camboriú, atuante no Hospital da Unimed, Hospital Marieta Conde Bornhausen e a Maternidade Santa Luísa. Eu sou professor da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, há 17 anos, tá? A medicina ela é muito dinâmica, ela não para nunca, então a gente tem que estar sempre se atualizando. Então, eu vou tentar passar para vocês aqui um pouquinho dessa experiência adquirida aí nesses 17 anos de profissão, aí de carreira como cirurgião geral, e formação também em cirurgia do trauma. Então, coordenei durante muito tempo, né, durante mais de 5 anos, o serviço de urgência e emergência do Hospital Marieta, que é um hospital de referência nosso aqui da região, que atende uma macro-região com mais de 500.000 de habitantes, chegando a 1 milhão de habitantes durante a época da temporada, né? Então, a gente tem uma casuística bastante grande de cirurgias, tanto de abdômenes agudos inflamatórios, quanto trauma, aqui nos nossos hospitais, né? Eu vou estar passando para vocês, então, um pouquinho sobre a experiência nossa com a apendicite aguda. O objetivo dessa aula, dessa palestra, é que a gente consiga passar para vocês o máximo que a gente puder para tentar ajudar um diagnóstico precoce, né, que ele muda o desfecho da doença, né, levando a isso uma condução rápida e eficiente do caso, né, tratando de forma adequada, manejando de forma adequada o paciente, e como eu falei, um desfecho favorável, minimizando a mortalidade, né, a morbidade e a mortalidade desses doentes. Por incrível que pareça, parece um tema, em alguns momentos, assim, simples, né? Poxa, vou falar sobre apendicite aguda, uma doença tão bobinha, né? Uma doença tão simples. No entanto, assim, em pleno século XXI, uma das coisas que ainda chama bastante atenção da gente é o fato de a apendicite ser uma doença tão simples, né? Um diagnóstico relativamente tranquilo, pelo menos é o que se acha, né? Até que se tem o domínio da situação e se veja que não é tão simples assim em algumas situações, é que a gente ainda tem doentes, pessoas que ainda morrem de apendicite aguda, né, e que ainda tem desfechos e casos, né, chegadas ao pronto-socorro com bastante atraso no diagnóstico ou até mesmo um retardo a procurar auxílio médico, né, para ser diagnosticado e ser devidamente tratado. Então, na tentativa de a gente minimizar isso, né, mesmo com todo esse arsenal tecnológico que a gente dispõe hoje, é que eu vou estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre esse assunto, tá? Então, para a gente começar a falar sobre uma patologia, a gente tem que discorrer um pouquinho sobre o quadro clínico dela, né, o quadro clínico clássico, né, quais seriam os sintomas que esse paciente com apendicite viria a apresentar. Então, assim, o sintoma mais comum, mais clássico é a dor abdominal, né? Seria uma dor abdominal iniciada de forma difusa ou mais mesogástrica, epigástrica, às vezes também narrada como periumbilical, né? Uma dor na linha média do abdômen, e que ao longo das horas ela se desloca e vai se localizar na fossa ilíaca direita, né, na região do baixo ventre e fossa ilíaca direita, principalmente. Então, ela é uma dor de caráter migratório, né, uma dor que inicia de uma forma mais vaga, mais na linha média do abdômen, por ser uma dor inicialmente de origem visceral, né, até que ela consegue se localizar no seu ponto específico, onde está o apêndice, né, por conta da irritação das fibras do peritônio parietal. Tá? E aí a gente vai ter a dor bem localizada na fossa ilíaca direita. Tá? A gente tem também nesses pacientes com apendicite aguda, muitas vezes, uma febre. Tá? O paciente apresenta febre, e uma febre que normalmente é uma febre baixa. Tá? Não é esperado na apendicite aguda que o paciente tenha febre de 39,5, 40, 41 graus. Em geral, são pacientes que, se tiver hipertermia, se tiver febre, vai ter uma febre bastante baixa, na casa de 38, 38,5, dificilmente passando de 39, a não ser que a gente esteja diante já, né, esteja falando sobre um caso de um paciente
com uma apendicite já mais avançada, que deu, como eu falei, entrada, procurou assistência médica, então já esteve procurando assistência médica e teve um retardo no seu diagnóstico e acabou chegando numa fase bastante avançada, já com sinais de peritonite e complicação. Outro sintoma que a gente, em geral, tem associado é a presença de náuseas e vômitos, né? Essas náuseas e vômitos, elas têm duas origens. A primeira delas, o próprio ilho paralítico, a própria perda da motilidade intestinal pela presença de um processo inflamatório dentro da cavidade. E a outra delas é o próprio reflexo vagal, né, pela dor, que acaba desencadeando essa náusea e até vômitos nesses pacientes. Esses pacientes normalmente também apresentam inapetência, né, anorexia, né, não tem apetite, não tem desejo alimentar, esse desejo ele fica bastante diminuído pelo processo inflamatório, e a alteração do seu hábito intestinal. A alteração do hábito intestinal, ela é bastante variável, por isso que a gente prefere, ao invés de falar que tem uma parada de eliminação de gases de fezes ou afins, a gente fala que tem uma alteração do hábito intestinal, porque ele tanto pode ter uma paralisia dessa motilidade, com uma parada de eliminação de gases e de evacuação, quanto ele pode cursar também com um quadro diarreico, né, que não é o mais comum. O mais comum é a redução do hábito intestinal e não o seu aumento. Mas existem também manifestações, pacientes que se manifestam, que abrem o seu quadro com um quadro de diarreia. Tá? E também podemos ter paciente com distensão abdominal. Se a gente tem um paciente que está com uma parada de eliminação de gases de fezes, está com um ilho paralítico, ele vai acabar distendendo, né? Então, é um achado que a gente também encontra na apendicite aguda, certo? A gente tem também alguns sinais que a gente tem que estar atento na hora de fazer a avaliação do doente, na hora de fazer o exame físico desse doente, que vão nos auxiliar nesse diagnóstico. O principal deles, o mais conhecido de todos, é o sinal de Bloomberg, né? Que seria a dor, a descompressão súbita no ponto de McBurney, né? Sobre o ponto de McBurney na fossa ilíaca direita. Lembrar que o Bloomberg, ele é considerado como Bloomberg positivo se for no ponto de McBurney, nesta localização. Se a gente apertar, por exemplo, hipocôndrio esquerdo, epigástrico, fossa ilíaca esquerda, qualquer outra topografia do abdômen, outro quadrante, e tiver uma dor à descompressão, a gente não considera, não chama como Bloomberg positivo em tal lugar. A gente deve descrever como sinal de irritação peritoneal em tal lugar, fossa ilíaca esquerda, ou hipocôndrio esquerdo, ou epigástrico. Tá? Isso é importante que essa semiótica, essas nomenclaturas, esses conceitos estejam bem firmes na nossa cabeça. Tá? A gente tem também o sinal de Hofsing, né? O que seria o sinal de Hofsing? Seria uma palpação da fossa ilíaca esquerda, né, contralateral onde está o problema, né, onde nós temos a localização anatômica do apêndice, e com uma compressão, com a mão cerrada dessa forma, a gente faz uma compressão, né, sobre a crista ilíaca anterosuperior e faz esse movimento com o punho, apertando até a região mais ou menos do umbigo, e com isso a gente tem um deslocamento maciço de gases do lado esquerdo para o lado direito, desencadeando um quadro de dor, despertar de dor importante, parecido com o do Bloomberg, só que apertando na fossa ilíaca esquerda. Lembrar de questionar o doente, quando fizer esse aperto e ver que ele esboçou sinal de dor, se ele teve dor e se a dor foi na fossa ilíaca direita, porque muitas vezes ele pode expressar um sinal, né, de dor, uma face de dor, e essa dor está sendo pelo próprio local onde você está apertando, daí a gente não pode considerar como um sinal de Hofsing positivo, tá? A gente tem também alguns outros sinais relacionados principalmente com quadros de apendicite de localização anatômica retrocecal, e que são desencadeados por movimentos do membro inferior direito, né? Então, a gente teria o sinal do obturador, do ilho-psoas e o sinal de Lapinski, tá? O sinal do obturador, que ele se desencadeia por uma irritação da musculatura do músculo obturador interno, ele se faz pela flexão passiva da perna sobre a coxa, da coxa sobre o quadril, né? Então a gente dobra a perna e a coxa sobre o quadril do paciente e faz uma rotação interna dessa coxa. Ao realizar esse movimento, a gente mobiliza essa musculatura obturatória e leva a dor pela presença do apêndice ali naquela topografia. Tá? O sinal do ilho-psoas
como é que ele é obtido? Ele é obtido através da extensão e abdução da coxa direita, com o paciente deitado, posicionado em decúbito esquerdo. Então, a gente deita o paciente de lado, sobre o lado esquerdo, e faz uma abdução da coxa direita, com a perna estendida, e levando isso, assim, dessa forma, uma dor naquela região da musculatura posterior do ilipsoas, tá? Também sinal positivo em casos de apendicite retrocecal. Que mais ou menos temos uma incidência aí de apêndice de localização de retrocecal em 40, 50% dos pacientes, pelo menos, tá? E temos também o sinal de Lipinski, que seria a dor, a compressão da fossa ilíaca direita quando a gente eleva o membro inferior, né? Então a gente faz um movimento de elevação do membro inferior, segurando, apertando a região da fossa ilíaca direita, como a gente faz no Bloomberg. Ao elevar o membro inferior direito, o paciente desencadeia um sinal de irritação peritoneal, né? Expressa uma face de dor, tá? Então a gente considera como um Lipinski positivo. Teríamos o sinal de Dunphy também, que seria um sinal expressado de dor, uma face de dor, ao pedir para o paciente tossir, né, fazendo uma prensa abdominal. O sinal de Calas, que seria também conhecido como sinal do calcânio, né, positivo, que seria pedir para o paciente elevar-se sobre a ponta dos pés e soltar o corpo, né, batendo o calcanhar no chão. Ao fazer esse movimento súbito e rápido de bater o calcanhar no chão, desencadeia a dor, o reflexo de dor, por conta da irritação peritoneal, né, por conta do processo inflamatório dentro da cavidade. Teríamos também o sinal de Lenander, né, que seria a dissociação axilorretal da temperatura maior do que 1 grau, ou seja, a gente teria que aferir a temperatura, né, com termômetro no oco axilar e também a temperatura retal, e se essa diferença, que é normal até 1 grau, para maior, no caso, na temperatura retal, se ela for maior do que esse 1 grau normal de base, né, a gente diria que tem um sinal de Lenander positivo. E é um sinal que vem ao encontro de patologias, de qualquer patologia inflamatória infecciosa da cavidade pélvica, tá? Não é específico de apendicite aguda. Como a apendicite aguda, ela localiza-se dentro do arcabouço abdômeno-pélvico, a gente teria essa elevação na temperatura nessa região maior do que 1 grau em relação à temperatura axilar, tá? Então, vamos começar, assim, eu gosto de falar sobre algum tema, sempre discorrendo algum caso clínico para que a gente abra o leque e a gente consiga pensar de forma prática em como seria esse tratamento desse paciente, né? Daí a gente depois dá o segmento na aula sobre os tópicos específicos da apendicite aguda. Então, eu estou dentro de um pronto-socorro, estou de plantão hoje à noite, e chega para mim um paciente de 19 anos com um quadro de dor abdominal, sexo masculino, né, com um quadro de dor abdominal difusa, né, mais localizada na parte média do abdômen, região epigástrica, mesogástrica, periumbilical, uma dor vaga, inespecífica, chatinha, que vem incomodando ao longo de umas 2, 3, 4 horas, e que lhe fez perder o apetite, deu um pouco de náuseas, não chegou a ter vômito, não aferiu temperatura, não percebeu assim estar com febre, e essa dor veio piorando e ela foi descendo, ele sentiu como se a dor descesse e estivesse se localizando cada vez mais na parte inferior do abdômen, né? A última vez que ele evacuou foi no dia anterior, no período da manhã, então assim já está aí com cerca de 28 horas sem o seu hábito intestinal normal, que é de 2 a 3 vezes ao dia, e não tem nenhuma comorbidade, tá? Não tem nenhuma doença de base, não faz uso de nenhuma medicação, nem de nenhum uso de drogas lícitas ou ilícitas, tá? No exame físico, a gente tem uma palpação dolorosa, principalmente na fossa ilíaca direita, também um pouco em mesogastro e epigastro, e ao fazer o movimento para fazer o sinal de Bloomberg, a gente tem uma positividade desse movimento, o paciente expressa uma face intensa de dor, né? Temos um Bloomberg positivo, certo? No sinal de Hofsing positivo também, os demais sinais negativos, né, inespecíficos. Pergunta: conduta que teremos com esse paciente?
Tá? Essa é o que nós temos que pensar. Nós vamos operar esse paciente, nós vamos pedir exames para esse paciente, nós vamos fazer algum exame de imagem para esse paciente, enfim, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai ter que pensar nas positividades, né, do nosso exame semiológico, né, da nossa avaliação, da nossa anamnese e nosso exame físico. Tá? Então, a gente, para avaliar um paciente com apendicite aguda, muito se utiliza desses critérios de Alvarado, tá? Que tiveram modificações ao longo dos anos, tiveram novas adaptações a esses sinais. O básico seria os critérios de Alvarado, que é o mais antigo criado e que se baseia mais ou menos nisso que a gente está vendo aqui, né? Os sintomas que o paciente tem. Então, migração da dor, daria 1 ponto, anorexia, 1 ponto, náusea e vômito, 1 ponto. Né? A gente teria sinais positivos, defesa de parede no quadrante inferior do abdômen, 2 pontos, que seria o nosso Bloomberg positivo. Dor à compressão, mais 1 ponto. Elevação da temperatura, mais 1 ponto. E no laboratório a gente teria leucocitose, 2 pontos, desvio à esquerda, mais 1 ponto. O somatório desses achados, né, nos daria o máximo de até 10 pontos. Tá? Então, quanto maior o nosso score, né, maior a nossa pontuação, mais próximo de a gente estar do diagnóstico do apendicite possível. Lembrando, o quadro clássico, clínico, com todos esses sinais aqui, ele não acontece sempre. Na realidade, a gente tem na metade dos casos, tá? A metade dos pacientes tem algum grau de pontuação inespecífico e a gente vai ter que ponderar sobre a situação e o perfil clínico desse paciente, né, idade, sexo, né, o perfil clínico para ele, para aumentar ou diminuir a nossa suspeição de ser um diagnóstico de apendicite aguda, tá? Então, se a gente fizer essa avaliação, aqui a gente tem mais alguns tipos de score que a gente vai avaliar, né, por exemplo, o New Score, o AIRS, que são formas de avaliação também, né, de a gente pontuar os achados desse paciente, e lá embaixo a gente vai ter essa probabilidade de estar diante ou não de um quadro de apendicite aguda. Então, se a gente tiver uma pontuação, por exemplo, de Alvarado de 5 a 6, a gente tem uma baixa probabilidade. Se tiver de 7 a 8, uma média probabilidade. Um paciente que fecha 9 ou 10 quesitos é um paciente que praticamente fechou o diagnóstico para apendicite, tá? É uma alta probabilidade. Assim, no New Score, no AIRS, também se segue essas pontuações somadas conforme essa tabelinha que a gente tem aqui, tá? Então, diante disso, a gente já vai poder pensar na condução desse nosso caso, se a gente vai levar diretamente à cirurgia, né, se eu estou autorizado a fazer isso em pleno século XXI, ou se eu sou obrigado a fazer algum exame de sangue ou algum exame de imagem complementar para poder, sim, autorizar a realização desse procedimento cirúrgico. Alguns marcadores também vêm sendo testados ao longo dos anos, por exemplo, o VHS, que teve pouco uso, pouca aplicação no nosso meio, para patologias do aparelho digestivo, aparelho abdominal digestivo, cirurgias, patologias do trato gastrointestinal, né, e patologias intraabdominais, cavidade abdominal, ele não tem muita especificidade. O PCR, durante muito tempo, ele foi adotado, né, vários estudos ali no início dos anos 2000, até 2010, eles vieram comprovando assim que o PCR ele tem uma correlação com os quadros de apendicite aguda, quando ele é maior do que 30, e principalmente quando ele tem níveis elevados, por exemplo, acima de 80, 90, ele se torna cada vez mais, digamos assim, favorável a que, se a gente tiver um quadro clássico, a gente realmente esteja diante de uma apendicite. E quando a gente tem um paciente que a gente está na dúvida e tem um PCR muito baixo, a gente normalmente tende a crer que não seja apendicite aguda, então ele tem essa correlação, mas ele não tem uma sensibilidade, uma especificidade muito clara, muito esclarecida. O que tem se buscado agora, recentemente, é fazer uma dosagem, uma relação neutrófilo-linfócito, né? A gente pega o número total de neutrófilos, divide pelo número de linfócitos no nosso hemograma, e se a gente tiver um número acima de 4,7,
entre essa relação de neutrófilo e linfócito, né, a gente tem uma sensibilidade de 89% e uma especificidade de 91% para fechar o nosso diagnóstico de apendicite, obviamente correlacionado com a nossa clínica, né? Um paciente que tem uma clínica favorável, soma-se essa relação neutrófilo-linfócito e a gente fecha o diagnóstico. E para complicações, ou seja, patologias, apendicites já avançadas, fase 3, fase 4, a gente, se tiver índices, relação neutrófilo-linfócito acima de 8,8, a gente teria uma sensibilidade de 77% e uma especificidade de 100% para apendicites já complicadas, tá? Dificilmente uma apendicite num quadro bem inicial vai dar uma leucocitose muito importante, tá? Vai dar um disparado nos valores de neutrofilia muito importante, tá? E aí, como eu tinha falado antes, a gente se questiona nesse momento se o exame de imagem ele é sempre mandatório ou não. E se a gente vai fazer o exame de imagem, qual o exame de imagem que a gente deve solicitar para fechar esse diagnóstico, né? Então, exame de imagem, ele veio para agregar, né, para ajudar a gente a fazer esse nosso diagnóstico. Ele não pode ser o único fator decisivo, a gente tem que se basear muito na clínica do nosso doente e no nosso exame físico, palpar o doente, colocar a mão no doente, conversar com o doente, isso é importante, né? Isso a gente tem perdido, a gente tem notado que a medicina ela é muito tecnológica, né? E o médico ficou muito tecnólatra, né? Ele acaba adorando o arsenal tecnológico disponível, né? Como se fosse um bezerro de ouro, né? E esquecendo que ele está diante de um paciente que ele tem que colocar a mão nesse paciente, né? Usar o arsenal semiótico que ele aprendeu na faculdade e examinar o doente de forma adequada, certo? E conversar também com ele para descobrir exatamente como esse quadro começou e quais as manifestações que ele está tendo, os sintomas especificamente que ele está tendo. E aí ele vai utilizar o exame de imagem conforme a necessidade que ele julgar diante desse quadro clínico. Então, a imposição de que o exame de imagem é sempre mandatório, ela é uma mentira, tá? Na realidade, esse exame ele vai agregar, mas num paciente, por exemplo, jovem, do sexo masculino, não necessariamente a gente vai ser obrigado, como nesse no quadro clínico que a gente acabou de descrever, 19 anos, com quadro clínico com pelo menos 9 critérios ali de alvarado positivos, a gente tem uma indicação formal de fazer uma videolaparoscopia, de fazer uma abordagem cirúrgica e de fazer uma apendicectomia nesse paciente, né? A gente não vai se basear numa negativa de um exame de imagem para dizer que não vai operar com um quadro clínico tão sugestivo, e nem o contrário, a gente se obrigar a ter o exame de imagem comprovando essa nossa hipótese diagnóstica para poder estar autorizado a operar esse doente. Tá? E quais exames solicitar? Então, quando é que a gente pode liberar um paciente que a gente acha que não é um paciente portador de uma apendicite aguda? Eu acho que não é apendicite aguda, mas será que eu posso mandar ele para casa? Será que não é mesmo? Será que não vai dar problema? E se essa apendicite ela evolui mal em casa? Então, a gente se depara muito com essa angústia, né? Quem trabalha em serviço de emergência se depara com essa angústia, né? Então, é melhor eu fazer um exame de imagem sempre, se eu ficar na dúvida. Eu sempre digo para os meus alunos, assim, que a gente tem que aprender a respeitar a fossa ilíaca direita. Tá? A dor em fossa ilíaca direita, ela é uma caixinha de surpresa. E a gente não pode ignorar um paciente que tem dor na fossa ilíaca direita, topografia específica do apêndice, e tipo, mandar ele para casa sem ter investigado nada, sem ter feito um apanhado geral e ter tido essa certeza para nós mesmos de que realmente a gente não está diante de um apendicite. Então, para eu poder mandar um paciente que chegou para mim com uma dor em fossa ilíaca direita, foi medicado, melhorou a dor, e eu resolvi que eu não vou fazer um exame de imagem, não vou fazer uma ultrassonografia, não vou fazer uma tomografia, não vou fazer uma ressonância, eu preciso ter alguns critérios. Primeiro, tem que estar diante de um paciente bem orientado e com uma condição socioeconômica favorável, com facilidade de acesso à saúde, né, para fazer um retorno a qualquer momento. Então, tu tem que conversar com o doente, ver o perfil dele, onde ele mora. Por exemplo, vou mandar para casa um paciente com quadro de dor
linfácie ilíaca direita, que ficou duvidoso se é uma apendicite ou se é uma simples dor, uma cólica, né, o início de uma gastroenterite, enfim, um paciente que mora na zona rural, a 40, 50 quilômetros do hospital mais próximo. Difícil, né? É difícil a gente tomar essa conduta. Um paciente de baixo risco, por exemplo, eu estou autorizado, né, tiver um score de alvarado, por exemplo, menor do que 4, e se for um paciente jovem, né, menor do que 40 anos. Então, eu vou estar diante de um paciente que tem um perfil favorável, acesso à saúde, condição socioeconômica, bem orientado, né, e com baixo risco pelos critérios de score e sendo jovem. Esse paciente, sim, se ele teve uma melhora da dor após a analgesia e a minha hipótese é de que não seja apendicite, eu posso liberar ele sem fazer um exame de imagem, tá? Mas com a orientação, como a gente já falou, para retornar a qualquer dúvida, ou se houver piora, o retorno do quadro. E aí a gente tem também a situação inversa. Eu tenho paciente que eu acho que é apendicite, eu tenho que operar, eu vou operar, é uma apendicite. Eu posso operar sem fazer um exame de imagem? Como é que eu vou justificar para a família que eu vou estar operando esse doente e sem fazer nada, uma tomografia, um ultrassom, uma ressonância, para provar que isso é uma apendicite? Uns 20 anos atrás, a gente não estaria falando sobre isso. Por quê? Porque o nosso diagnóstico ele era clínico, ele era um diagnóstico feito pela mão na barriga do doente e pela conversa com o doente, pela semiologia médica. No entanto, a medicina ela evolui, né, e a gente tem um arsenal à disposição muito grande, e chega momentos em que o paciente ele começa, né, com o nosso Google, Wikipédia, ir atrás e tentar aprender um pouquinho da medicina, e ele te cobra muito, ele acaba te cobrando muito. Ele mesmo te interroga: doutor, o senhor vai me operar e não vai fazer um ultrassom, não vai fazer uma tomografia? Então, a gente, às vezes, fica numa sinuca de bico nessa situação. Tá? E quando eu posso, então, né, vamos definir, fazer um protocolo aqui, de quando eu posso me autorizar a indicar esta cirurgia sem fazer um exame de imagem. Então, a primeira coisa, seguir alguns conceitos aqui básicos. Por exemplo, um paciente com score elevado, um alvarado 9 ou 10, né, um alvarado maior que 9, ou um AIR de 9 a 12, um AAS maior que 16, né, sendo jovem, menor de 40 anos, alguém deixaria de operar porque um ultrassom, uma tomografia, um exame de imagem veio negativo? Acho difícil. Então, se a gente está com isso na cabeça, de que tem que operar, a gente tem um paciente com quadro clínico clássico, com quase todos os critérios preenchidos, e é jovem, né? Ou seja, por que jovem? Porque o jovem é a principal faixa etária da apendicite, ela é na segunda e terceira década de vida, que seriam dos 10 aos 30 anos de idade. Então, eu tenho um paciente de 19 anos com quadro clássico, com um alvarado 9, e eu vou me basear na imagem para indicar a cirurgia, não tem muito porquê. Agora, por exemplo, se eu estou com um paciente de 60 anos, com um quadro como esse, por que muda isso de figura? Porque eu posso ter uma neoplasia, porque eu posso ter um paciente que, na realidade, me parece uma apendicite e eu estou diante de um quadro de uma patologia diferente, né, que o leque se abre. Acima dos 40 anos, a gente tem várias outras patologias, principalmente de cunho neoplásico, que podem dar sintomas abdominais e confundir a nossa cabeça. Então, daí, a partir desse momento, a gente passa a botar um pouquinho o pé no freio e estudar um pouco melhor o caso, fazer uma imagem para tentar entrar mais preparado para esse procedimento cirúrgico. Aqui, então, a gente fala um pouquinho sobre essa escolha entre o ultrassom e a tomografia, né? Qual seria o exame de escolha se eu decidir que eu vou fazer um exame de imagem nesse meu paciente para indicar a cirurgia? Então, a gente tem o ultrassom como um exame mais barato, né? Acessível, e que tem o seu nível de sensibilidade bastante bom, né, de 69% a 83%, segundo a literatura, segundo os estudos, e uma especificidade de 78% a 81%. Aí a gente tem que lembrar que ele vai estar principalmente indicado nos pacientes tipo gestantes, né, em que a gente não vai indicar uma tomografia, uma radiação,
né? As crianças, que vai ter uma dificuldade, vai precisar de uma sedação para colocar dentro de uma máquina de tomografia, né, dentro do tubo, e a gente também tem a indicação principal do paciente magro, que o exame vai ter uma facilidade técnica de ser realizado, o paciente é magro, tem um panículo subcutâneo menos avantajado, então o transdutor vai ter uma facilidade maior de fazer a leitura do que está acontecendo lá dentro, tá? Então, pacientes com IMC abaixo de 26, ultrassom é o exame de escolha. E quando é que a gente, então, usa a tomografia? A tomografia, a gente tem que lembrar que ela tem uma sensibilidade maior ainda do que a do ultrassom, maior que 90%, uma especificidade maior que 90%, ela detalha mais as coisas para a gente, e a gente vai utilizá-la sempre que a gente não tiver ultrassom, né, ou não tiver um radiologista à disposição. Muitas vezes, por exemplo, no nosso hospital aqui da Unimed, a gente tem a telemedicina, né, a teleradiologia, e a gente tem protocolos de tomografia, até de ressonância, realizados com essa telemedicina, né, com o técnico fazendo toda a abordagem, e o laudo sai imediatamente, feito pelo radiologista, do sobreaviso, né, à distância. Então, assim, ultrassom, isso é inviável, não é possível ser feito dessa forma, o radiologista vai ter que estar presente o tempo inteiro. Então, em horário comercial, durante os dias da semana, o ultrassom vai vir muito bem a calhar, mas vai ter momentos em que a gente vai ter que ser um pouco mais agressivo e acabar utilizando a tomografia. Sempre lembrar que ela, de preferência, deve ser feita com duplo contraste, tá? Porque ele dá muito mais detalhamento, a presença do contraste dentro da luz intestinal, se ela contrastar o apêndice, ela me dá uma total certeza que eu não estou diante de uma apendicite, porque é uma doença de cunho obstrutivo da luz do apêndice, né? Seja por fecalito, seja por hiperplasia linfocitária, seja por tumor, qualquer forma que seja, a origem dela é uma obstrução da luz com perda da drenagem, né, e infecção sobrejacente naquela região. Então, fazendo contraste, eu vou ter muito mais detalhamento da luz intestinal e, com contraste endovenoso, eu vou conseguir estudar melhor, por exemplo, assim, a presença de coleções, né, a presença de fases mais avançadas, a perda de vascularização do apêndice, né, pela presença do contraste venoso, né, na sua fase arterial, e com o realçamento periférico das coleções, que vão poder me dar mais detalhes sobre apendicites complicadas, tá? E, então, assim, a gente usa também, a gente pula diretamente para a tomografia e não vai para o ultrassom em pacientes com quadros de apendicite possivelmente complicada, aquele paciente que no exame físico você tem um plastrão, né, palpável, uma massa palpável, uma dor difusa, um sinal de irritação difusa, em que tu imagina que já tem uma doença difusa, uma peritonite né, por perfuração do apêndice, ou então no paciente que tem um ultrassom já realizado inconclusivo, né, um paciente mais gordinho, um paciente que o transdutor não conseguiu identificar o apêndice porque ele era retrocecal e a alça estava com muita interposição gasosa, enfim, quando tu teve alguma dificuldade técnica, tu acaba partindo diretamente para tomografia para fazer o teu diagnóstico, tá? Então, é dessa forma que a gente estratifica qual dos dois exames a gente vai utilizar. Uma vez feito o diagnóstico, então, do paciente, a gente vai partir para a indicação da cirurgia. Mas hoje entrou muito em voga, inclusive é tema de vários congressos, né? Praticamente todo congresso de cirurgia, todo simpósio onde se é trabalhado em cima de conceitos e protocolos, se questiona sobre o tratamento padrão da apendicite aguda. Ele é sempre cirúrgico? Esse é um tema muito em voga hoje em dia, né? Então, a gente tem que lembrar e a gente tem que passar a entender hoje quando esse manejo não operatório vai poder ser aplicado, e se ele vai ser aplicado mais na apendicite complicada ou na apendicite não complicada. E o manejo cirúrgico, quando é feito sempre ou mais na apendicite complicada ou na não complicada? Quando é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que entender o que é uma apendicite complicada e uma não complicada. A gente considera como apendicite não complicada as apendicites de fase inicial, por exemplo, a fase 1,
né, que seria a edematose ou flegmonose, em que a gente praticamente não tem nem um processo infeccioso instalado ainda, a gente tem um processo inflamatório inicial. Na fase 2, onde esse processo infeccioso já está bem instalado, a bactéria já está fazendo o seu trabalho ali dentro, a gente tem uma supuração, né, que é a apendicite supurativa, uma supuração dentro da luz do apêndice, né? Essas seriam as fases não complicadas da apendicite. E aí a gente teria as complicadas, que seriam a 3, né, que é a gangrenosa ou necrótica, quando a gente já tem uma isquemia da parede com gangrena da mesma, e a 4, que seria quando essa gangrena levou a uma perfuração com instalação de uma peritonite purulenta ou até uma peritonite fecal, tá? Então a gente divide em 1 e 2 não complicadas, 3 e 4 apendicites complicadas. Então, quando a gente faz um tratamento, quando a gente faz outro tratamento, primeiro, a preferência, a gente tem que lembrar que a preferência continua sendo pelo tratamento cirúrgico sempre, tá? A gente vai ter critérios de exclusão nos quais a gente vai poder abrir mão desse tratamento cirúrgico, uma opção terapêutica que talvez naquela situação específica seja melhor para aquele paciente. E normalmente, como é que a gente chega a essa definição? Vou fazer um tratamento não operatório, um manejo não operatório. Vou fazer antibiótico, esfriar o quadro e ver como é que fica. Ou vou drenar, como é que eu lido com essa situação? Primeiro, para a gente partir para a hipótese de fazer um manejo não operatório, a gente trabalha em cima dos pacientes que evoluíram com plastrão, né? Com massa, com tumoração palpável ali na região da face ilíaca direita e presença de abscesso, e para a gente determinar que a gente vai fazer um tratamento não operatório, a gente tem que ter uma tomografia, né, que seria o exame de padrão para a gente fazer uma avaliação da cavidade abdominal detalhada, uma tomografia com duplo contraste, como eu falei anteriormente, né, no slide anterior. Então, assim, para a gente ter esse detalhamento e a gente chegar à conclusão de que eu estou diante de uma apendicite complicada, com abscesso, né, com massa ali naquele local, e eu não tenho, por exemplo, uma perfuração para cavidade livre, eu não tenho um sinal de sepse, eu não tenho pneumoperitônio líquido difuso na cavidade, então eu vou ter que ter uma tomografia para identificar esses 6 a 12% dos casos complicados, e aí sim passar a cogitar a possibilidade do manejo conservador não cirúrgico. Daí vem algumas perguntas também. Eu apenas dreno esse paciente? Tem uma coleção, fiz a tomografia, tem um abscesso ali na região da fossa ilíaca direita. Como é que eu conduzo o caso? Ou seja, se tem uma coleção, um abscesso, provavelmente esse apêndice já degenerou, foi bloqueado o aumento, né? O epíplon grudou todo ali na região do colo, do seco, o delgado grudou ali também e fez uma coleção. Então, o apêndice provavelmente não existe mais. Muitas dessas vezes, operar não vai resolver mais, porque a gente não vai ter mais nada para tirar, a não ser esse debris, essa coleção, né, que a gente vai ter que drenar. Então, eu posso me prontificar a fazer uma drenagem, por exemplo, guiada por tomografia ou guiada por ultrassom. É tranquilo, porque ele normalmente está bem próximo à parede abdominal anterior, e a gente, guiado por ultrassom, junto com um radiologista experiente, a gente entra com uma agulha ali, passa o guia e passa o catéterzinho e drena essa coleção. Mas eu posso apenas drenar essa coleção e fazer antibiótico e não operar mais? Posso em algumas situações, mas o padrão ouro, quando eu opto por fazer essa drenagem, né, esse tratamento conservador associado apenas à drenagem, é drenar e operar num segundo tempo, tá? Principalmente nos pacientes que têm mais do que 40 anos, por conta do risco dessa apendicite ter como sua causa uma doença neoplásica, um adenocarcinoma de apêndice ou um tumor carcinoide do apêndice. Tá? Então, para eu só drenar, eu tenho que ter um paciente com menos de 40 anos de idade e que eu drenei e teve uma evolução clínica favorável. Daí, possivelmente, eu vou esperar o tempo hábil para esse dreno fazer o trajeto, né, em torno de 14 dias, antes da retirada dele, e aí sim posso optar por não fazer a cirurgia em segundo tempo. Mas, como eu falei, caso de exceção, gente, caso de exceção. Tá? A conduta, normalmente, 99% dos casos, ela é de tratamento, de desfecho cirúrgico, tá? E a cirurgia laparoscópica ou cirurgia convencional aberta? Qual que é a melhor escolha? Hoje, no século XXI, com todo o arsenal que a gente dispõe, tecnológico, não se vê mais muito espaço
para a gente fazer uma cirurgia convencional aberta. A cirurgia por vídeo ela ganhou muito espaço, muita indicação por barateamento, inclusive, do material, do arsenal médico, então, assim, não se justifica mais pela questão custo, né, eu indicar uma cirurgia aberta. A cirurgia aberta ela vai estar indicada muito, digamos assim, para aqueles casos de apendicite inicial, um paciente magro, do sexo masculino, em que uma simples Davis de 15 milímetros ali, né, uma incisãozinha de 1,5 cm, eu vou cair em cima do ponto doloroso do doente e vou puxar o apêndicezinho para fora e vou tirar. É uma opção, mas ainda assim a vídeo também vai bem e vai resolver o problema. A laparoscópica ela vai ser mandatória para a gente nem vai cogitar essa possibilidade sempre que eu tiver um apendicite com um quadro mais avançado, no caso, um paciente com uma peritonite purulenta ou fecal, com um líquido livre em toda a cavidade, porque eu vou poder lavar e acessar essa cavidade inteira por videolaparoscopia, ao invés de ter que fazer uma laparotomia mediana, com todos os seus riscos de hérnia no pós-operatório, né, a própria manipulação, estresse metabólico, estresse cirúrgico, que esse paciente vai ser submetido, né, a recuperação clínica muito mais retardada. Então, a gente, num caso como esse de apendicite com um quadro mais avançado, a gente já indica vídeo sempre. Paciente obeso, vídeo sempre, porque a gente tem um acesso à cavidade muito mais facilitado do que uma incisão para poder trabalhar numa região estreita. Vai acabar tendo que fazer uma incisão mediana, muito mais prejudicial para o doente. Então, a laparoscópica em obeso, a laparoscópica indicação formal em pacientes com quadro avançado e, especialmente, também em dúvida diagnóstica e principalmente nas mulheres. Porque mulher a gente tem um rol de patologias pélvicas muito grande, né, por conta dos anexos, né, a gente pode ter uma torção de ovário, a gente pode ter uma gravidez tubária, a gente pode ter um cisto ovariano hemorrágico roto, a gente pode ter uma doença inflamatória pélvica, uma DIP, né, uma salpingite purulenta com pus na cavidade pélvica. Então, tudo isso aí, numa incisão, por exemplo, de Davis ou de McBurney, uma incisãozinha pequena feita na fossa ilíaca direita, você não vai conseguir acessar a pelve e avaliar tudo isso aí com detalhamento. Então, é muito melhor que a gente já faça uma vídeo, a gente consegue fazer um inventário total da cavidade e resolver o problema, tá? Então, digamos que hoje a gente praticamente considera a indicação da laparoscopia como gold standard, né, como nosso padrão ouro. Aí vem mais uma pegadinha, né, uma coisa que a gente sempre se depara com ela, se pergunta, eu tenho que operar à noite, né, o paciente chegou hoje, 9 da noite, daí me acionaram, né, acionaram a cirurgia geral, eu sou sobreaviso, eu tenho que operar ele hoje à noite, 11 horas da noite, meia-noite, colocar ele na sala, ou eu deixo para amanhã de manhã? De preferência, a gente opta por operar no dia seguinte. Por quê? Não por uma questão de comodidade do cirurgião, não. É por uma questão de que a gente envolve toda uma equipe, a gente tem instrumentador, a gente tem anestesista, que muitas vezes é sobreaviso, vai ter que deslocar todo um grupo que no dia seguinte também vai estar trabalhando para fazer uma cirurgia que é uma urgência relativa e não uma emergência, né? Que ela tem o seu tempo hábil para ser feita. Então, tu vai botar né, digamos assim, uma função, todo um centro cirúrgico para a realização de uma cirurgia de urgência relativa, e se ela vir a complicar, por exemplo, se tu tiver uma dificuldade técnica maior, precisar chamar um colega, de madrugada, tudo se torna mais difícil. Conseguir um material, né, uma OPME, algum material diferenciado, muitas vezes em vários hospitais, já trabalhei em vários hospitais, principalmente hospitais públicos, hospitais que lidam com o SUS, em que a gente tem uma dificuldade grande de conseguir um material durante a noite, né, em que a gente tem que ligar, tem que pedir para o chefe do setor, a chefe do setor saiu porque ficava no turno só até às 10, fica só técnica de enfermagem, os instrumentadores, enfim, tudo se torna, né, mais difícil, como se fala assim, a hora do gato pardo, né, tudo fica mais na penumbra, a gente não consegue ter as coisas com a mesma facilidade que a gente tem durante o dia, durante o horário em que está todo mundo na ação, né, as coisas estão acontecendo na sua normalidade. Então, a gente opta por operar no outro dia de manhã, sim. E a gente decide por operar imediatamente quando? Ao menor sinal de sepse, né, o paciente taquicárdico, paciente sudorético, pele pegajosa, mal-estar, hipotensão, taquicardia, esse paciente tem que ser colocado na mesa imediatamente. Esse paciente não pode esperar para o dia seguinte,
né? Uma evolução maior que 72 horas. Então, possivelmente, a gente já está diante de uma patologia, de uma apendicite mais avançada, mais complicada. Ah, tá, mas está com 72 horas, mas ele está bem clinicamente, ele não está com sinais de sepse. Porém, se a gente já está com esse tempo de evolução, a chance de ele, ao longo da noite, evoluir para esse desfecho final de uma perfuração, de uma peritonite fecal purulenta, pode ocorrer. Então, assim, um tempo de doença maior que 72 horas é considerado como um ponto de corte para a gente indicar a cirurgia imediatamente. Paciente idoso com comorbidade, especialmente diabetes, né, que a neurite diabética, a neuropatia diabética, ela diminui a dor do paciente, a expressão clínica da doença. Então, muitas vezes o paciente está com uma apendicite avançada e, clinicamente, parece para ti estar com um quadro bem inicial. Esse paciente não pode ser deixado para o dia seguinte. Tá? O paciente idoso ele não tem uma reserva, né, cardiológica, uma reserva física boa para aguardar para o dia seguinte. Né? A coisa pode ter um desfecho muito ruim se a gente esperar muito para fazer essa cirurgia. E se a gente tiver uma tomografia que nos dê evidências de sinais de perfuração ou de fecalito, ou seja, a gente tem um fecalito grande que chega a aparecer na tomografia e que vai causar certamente uma isquemia tecidual, levando a gangrena e perfuração. Então, esse paciente tem que ser operado o quanto antes, a gente não vai postergar para o dia seguinte, tá? Não fechou nenhum desses critérios, aí sim a gente entra com antibiótico, começa a analgesia, né, deixa em NVO, e começa a hidratação, opera na manhã seguinte, o quanto antes a gente puder, obviamente. Escolha do antibiótico. A gente vai ter que decidir, então, né, se a gente vai operar no dia seguinte, especialmente, né, a gente vai ter que começar uma cobertura com antibiótico e lembrar que a cobertura, no caso da apendicite, é para germes de cavidade abdominal, germes de trânsito digestivo, de trato gastrointestinal baixo. Né? Então, assim, a gente tem que ter uma cobertura para quê? Para gram-negativos e para anaeróbios. Tá? Esses seriam os germes que a gente vai ter que cobrir para poder ter uma eficácia no nosso tratamento e não deixar esses germes seguirem com a doença adiante, né, e piorarem, avançarem o quadro clínico e as fases da apendicite de forma mais rápida. A opção as opções que a gente tem nas fases não complicadas, aqueles quadros iniciais, quadro com pouco tempo de evolução, paciente bem clinicamente, o padrão ouro até pouco tempo atrás era a cefoxitina, né, a gente usa, que é uma cefalosporina de segunda geração, que ela é um antibiótico de potência leve, e tem uma cobertura boa para gram-negativa, anaeróbia até um pouco de gram-positivo também, e é feita uma dose de 2 gramas na indução anestésica e para fazer a cirurgia com segurança. Ou a gente tem algumas opções que a gente também utiliza na maioria dos hospitais, pelo menos aqui no SUS, no Sul, desculpa, tanto no SUS quanto em hospitais privados, né, tanto nos hospitais privados também, que seria a cefazolina, né, que seria um antibiótico, uma cefalosporina de primeira geração, que a gente faz a dose dobrada, 2 gramas na indução anestésica, e muitas vezes, a depender do quadro, da expressão do quadro, tempo de evolução, como está a clínica do doente, a gente associa ou não o metronidazol nessa indução anestésica. Né? Então, isso aqui pensando em apendicite que a gente vai operar, mas tem pouco tempo de evolução, paciente jovem, com uma boa reserva, em que a gente está fazendo mais um tratamento profilático, meio controverso, né? Meio contrassenso essa expressão, mas, enfim, né? Uma profilaxia de tratamento, né? Que a gente não vai prolongar por muito tempo. E quando a gente já tem uma fase mais avançada, aquele paciente com mais de 72 horas, aquele paciente com dor abdominal difusa, com sinais de sepsis, com irritação peritoneal difusa, né, esse paciente a gente já vai ter que entrar com tratamento, ou que durante o transoperatório a gente observa que a apendicite estava mais avançada, tinha gangrena e afins, a gente já vai entrar com opções antibióticas mais fortes. Uma delas, digamos assim, de escolha que a gente tem feito mais aqui no nosso hospital, é o uso da ampicilina mais sulbactam, né, o conhecido comercialmente o Nazim, né, esse é um antibiótico de escolha, 3 gramas EV de 6 em 6 horas. Pode-se utilizar também ceftriaxone e metronidazol, né, e
também temos a opção da ciprofloxacina e metronidazol, que tem caído muito em desuso, foi muito utilizada, né, nesses 17 anos que eu atuo como cirurgião. Eu acho que a ciprofloxacina e metronidazol, se somar aí o tempo de residência médica, quase 20 anos, o ciprimetro, o famoso ciprimetro, foi a nossa escolha durante muito tempo. E como ele foi um antibiótico indiscriminadamente utilizado em infecção urinária, a nível ambulatorial, né, em infecções comunitárias, ele acabou tendo muita resistência bacteriana e hoje ele está muito, digamos, fora na nossa indicação. A maioria das CCIHs dos hospitais não tem mais indicado o ciprofloxacino, né, e o metronidazol como opção, primeira opção de escolha, né. A gente acaba indo para o ceftriaxone e metronidazol, então diretamente para ampicilina e sulbactam, tá, por conta da resistência bacteriana adquirida. E aí, o tempo de antibiótico terapia que a gente vai ter que fazer para esse paciente, né? Aí vai depender da fase, né? Se a gente está diante de uma fase não complicada, numa fase 1, fase 2, a gente faz a dose inicial. Se for uma fase 1 mesmo, aquela apêndice que a gente fica na dúvida se era apendicite mesmo ou não, esse paciente ele pode receber somente anestésico e pode encerrar ali mesmo, não fazer mais nenhuma dose de antibiótico. Aquele que tem um apendicite fase 2, já com hiperemia importante, um edema importante, né, um pouquinho de secreção periapendicular, esse paciente merece uma profilaxia estendida, né, que seria 24 horas de antibiótico. Nas fases complicadas, né, com gangrena, a gente prolonga para 2 a 5 dias, né, 3 a 5 dias de antibiótico na gangrena, e quando tem coleção mesmo na cavidade, ou uma peritonite fecal ou purulenta, a gente estende para até mesmo 10 dias, 5 a 10 dias de antibiótico, a depender de como estava esse grau de peritonite, tá? E, obviamente, lavar bastante a cavidade nesses casos. Aqui a gente vai discorrer um pouquinho sobre a técnica cirúrgica, né? Então, o posicionamento dos portais, aqui eu estou mostrando para vocês, existe uma inúmera variedade de posicionamentos, é muito peculiar de cada cirurgião, tem cirurgiões que utilizam a colocação de portais diferentes dessa forma. Eu estou passando para vocês o que seria o mais usual nos nossos hospitais aqui, tá? Em todos os que eu atuo, todos os colegas utilizam mais ou menos essa percepção, esse posicionamento aqui, que seria um trocáter descartável de 12 milímetros na posição infraumbilical, né, junto à cicatriz umbilical, que é onde tem ali o olhinho, né, que é a ótica. O 12 milímetros tem sido a minha opção de escolha, ao invés de trocáter descartável de 11, ou do permanente de 10, pela segurança do descartável, né, da lâmina retrátil, que é o nosso primeiro acesso, e também porque o apêndice, se ele for maiorzinho, no 12 milímetros ele tem maior facilidade de sair, né, de passar por dentro dele, sem a gente precisar botar bolsinha para retirar o apêndice lá de dentro da cavidade sem contaminar a parede, né, para evitar de fazer uma infecção de parede abdominal. Então, a gente utiliza o de 12 ali. E na fossa ilíaca esquerda, um de 10 ou de 5. E quando é que eu escolho um ou outro? Em geral, a gente usa 10 quando a gente utiliza a câmera de 10 milímetros, porque daí eu só vou conseguir acessar com a câmera pelo de 12. E na hora de retirar a peça, eu não tenho como tirar a câmera dali e colocar em outro lugar, né? Então, eu vou precisar ter um de 10 para poder fazer a mudança da câmera ali para baixo e retirar a peça lá por cima. Se eu tiver uma câmera de 5 milímetros, uma câmerazinha mais fina, né, mais delicada, eu utilizo um de 5 milímetros na fossa ilíaca esquerda, né, diminuo o tamanho dessa cicatriz, dessa paciente, né, principalmente se for sexo feminino, a gente opta muito por utilizar a ótica mais fininha para fazer uma cicatrizinha menor, e aí a gente utiliza o portalzinho de 5 milímetros, tá? Porque daí eu consigo vir com a câmera lá de 12, que é onde a gente trabalha com a ótica a maior parte do tempo, venho aqui para o de 5 e posso retirar a peça lá por cima, tá? E aqui embaixo, na região suprapúbica, a gente utiliza um trocáter, né, um portal de 5 milímetros, certo? Muito bem, seguindo a técnica cirúrgica, vamos fazer a ressecção do apêndice, retirar a peça, e a gente tem algumas coisas que a gente vai ter que definir nesse momento. Por exemplo, eu lavo a cavidade, né, quando eu estou diante de uma apendicite, sempre ou nem sempre? Bom, não é rotina, tá? Até tem literaturas que questionam lavar a cavidade, né, usar soro, irrigação, nos casos de coleção ou de infecção localizada, porque a gente acaba disseminando essa coleção para o resto da cavidade. Esse soro vai se espalhar e levar a bactéria para o resto da cavidade. Então, ela não é uma rotina. A gente normalmente aspira,
né? Bota uma gazezinha, seca lá dentro, tira a gazezinha, bota outro, seca. Então, tira aquele conteúdo infectado ali, mas não lava como rotina. Quando é que a gente utiliza, então, a lavagem, né, da cavidade com soro como rotina? Quando a gente tem uma peritonite difusa, né, ou até localizada, mas ela for purulenta ou fecal. Então, tem um grau de contaminação grande, muita bactéria, eu vou ser obrigado a lavar e ir aspirando até que essa líquido injetado ele vai ficando mais claro e eu já tenha, digamos assim, uma diminuição, uma diluição dessa carga bacteriana espalhada pela cavidade. Tá? Então, mas não é como rotina que é utilizada a lavagem da cavidade abdominal. Quando é que eu dreno esse paciente? Também não é rotina, tá? A gente só utiliza dreno, drenagem era muito comum antigamente, até a década de 80, 90, era dreno para tudo, né? Hoje a gente utiliza dreno em exceção. Na realidade, só utiliza dreno quando tiver uma coleção purulenta muito grande, com gangrena de aumento, gangrena, né, de parede de alças adjacentes, né, debris, né, gordura epiploica gangrenária, então vou ter uma infecção muito importante ali, e que eu acho que possa evoluir mal aquilo, eu posso posicionar um dreno naquela topografia. Ou quando eu tenho uma base também do apêndice, a região do seco ali, com uma base duvidosa, com aquele questionamento se será que aquilo não vai evoluir para uma deiscência do meu pontinho, da minha clipagem ali, aí eu coloco um dreno para monitorar e direcionar para fora, né, para a parede, para o meio externo, uma fístula que possivelmente possa vir a acontecer, tá? Mas, assim, é de exceção, tá? Não é rotina a utilização de dreno em apendicite atualmente. Drenos que eu posso usar aqui, eu tenho algumas imagens para mostrar para vocês do dreno de Blake, que é um dreno mais sofisticado, mais caro, tá? A gente tem as imagens, que a primeira imagem mostra a ponta do dreno, se vocês olharem ali a parte do meio, a imagem do meio, ele é todo fenestrado, ele é aberto, tipo um canalzinho, né? São canais, por onde a gente tem uma drenagem laminar, uma drenagemzinha por capilaridade, depois ele passa a ser como na primeira imagenzinha da foto da esquerda ali, ele fica fechado, mas ainda em capilaridade, né? Tem um X ali, uma cruz, e depois no final, da parte final dele, a parte que vai para a parede, ela já é todo tubular, ele já se transforma num dreno tubular na passagem da parede. O pontinho preto que vocês veem na imagem do meio ali é o ponto que a gente tem que deixar para dentro da cavidade abdominal, né? É o nosso limite na hora de passar o dreno na parede, para não deixar isso para fora, para não ter parte fenestrada do dreno na parede, né? Trazendo infecção para a parede abdominal. E a última imagem aqui, a gente tem a perinha, né, que a gente coloca porque ele faz uma sucção contínua. Qual a vantagem desse dreno? É um dreno mais caro, ele não tem tanta maleabilidade, há cirurgiões aqui nossos, da equipe mesmo, que não gostam de utilizar esse dreno, tiveram experiência ruim, porque ele sai da posição, né, com uma certa facilidade, ele tem essa questão, porque ele não tem ele tem muita memória, né, ele não tem tanta flexibilidade, ele não é tão maleável, então ele acaba andando, se ele for uma alça passar em cima dele e bater nele, ele pode movimentar e sair totalmente da posição onde você gostaria que ele tivesse. Mas fora isso, dependendo da topografia, eu tenho utilizado bastante o dreno Blake para algumas situações, quando eu tenho uma loja bem localizada, onde eu consigo direcionar ele bem. E até também porque o paciente se sente mais confortável por ser um dreninho em sistema fechado, né? Não fica aquela coisa com a bolsa de coletora, né? Tipo bolsa de caralho, assim, pendurada, com a secreção caindo dentro dela, fica na perinha, então o paciente se sente mais confortável. Então, eu acho um bom dreno, sim. Uma outra opção que é mais barata e é muito utilizada há anos, né, isso é praticamente consenso no meio cirúrgico, seria a confecção, né, manual, aí, uma confecção artesanal de um dreno túbulo laminar, que seria mais ou menos o que o Blake faz, mas num sistema aberto, né, a gente botaria na bolsinha coletora, bolsa de caralho, a gente coloca uma sonda de Foley, número 22 ou 24, revestida por fora com um dreninho de Penrose, número 2 ou 3. Ali vocês estão vendo todas as numerações, 0, 1, 2, 3 e 4. Né? Então, a gente utiliza os dois intermediários ali, o 2 ou 3, tá? Revestindo essa sonda de Foley, aí a gente cria com o Penrose o dreno laminar e com o Foley a tubulação, né, o dreno tubular. O dreno de Penrose sozinho
não se utiliza, ele não tem capacidade para drenar secreções espessas, tipo pus ou fezes, então, assim, ele não é o dreno de escolha, tem sempre que ter uma sonda de Foley para mantê-lo aberto e a sua luz trazendo essa secreção mais espessa para fora com maior facilidade, tá? A gente fenestra parte desse dreno, eu costumo fenestrar a porção terço distal, né, essa partezinha da ponta ali, eu fenestro ela, o terço distal, faço furinhos ao longo dele, para facilitar a drenagem para dentro da luz, né, do dreno tubular. A gente corta essa base ali, onde vai conectado na bolsa coletora, né, da sonda de Foley, né, a gente corta ela, e o dreno de Penrose eu tenho por hábito não fenestrar, porque como ele é um dreno de capilaridade, eu não vejo sentido em fazer furos, orifícios no dreno de Penrose, tá? Muita gente faz, a maioria dos cirurgiões que eu conheço faz, mas assim, para mim, pelo meu preceito, assim, de como é o funcionamento de cada uma das duas unidades em si, eu acho que o dreno de Penrose ele tem que ficar seladinho e deixar esse trabalho de passagem capilar, de tubularização para o dreno, para a parte da sonda de Foley. Enfim, a gente mais ou menos tratou aqui sobre como é que é o manejo desse paciente, como é que a gente deve fazer essa sequência, e para ficar assim na memória de todos vocês, a gente tem que mais ou menos ter como base esse algoritmo aqui, tá? Que foi colocado aí no último congresso, no último cirurgião atualização, né? Realizado dessa vez online, até pela questão da pandemia, né? Ele estava marcado para ano passado em abril, acabou ocorrendo somente em outubro, mas é um congresso em que a gente tem bastante discussão de protocolos e tenta se chegar a consensos, né, modernos para tratamento e manejo das doenças cirúrgicas, né? E a gente consegue chegar mais ou menos num algoritmo como esse aqui. A gente tem uma suspeita de apendicite aguda, né? É gestante, é criança, tem IMC maior que 26? Sim, ultrassom, né? Se não é criança, não é gestante, não tem IMC menor que 26, a gente vai para a tomografia, tá? Não tem IMC maior que 26, desculpa, a gente vai para a tomografia. O diagnóstico com ultrassom foi inconclusivo, a gente pode fazer uma observação, né, se o paciente estiver clinicamente bem, ou a gente pode levá-lo diretamente para a tomografia para tentar fazer o diagnóstico. Se for apendicite na tomografia, aí a gente, obviamente, vai levar para a cirurgia, né? Se for um apêndice normal no nosso exame de imagem, a gente vai ter que procurar diagnósticos diferenciais, hipóteses diferenciais para esse quadro doloroso do doente. Se na tomografia der apendicite, sinais de perfuração, não tem sinais de perfuração, leva para a cirurgia. Tem sinais de perfuração, se ela é bloqueada, ou seja, tem uma coleção, um plastrão, uma massa localizada, aí sim eu posso tratar com drenagem e antibiótico terapia. Tá? Daí tem sucesso nisso? Sim. Daí eu posso fazer apendicectomia de intervalo, ou seja, postergada, né? E programar essa cirurgia para dali a 2 semanas, 3 semanas, tá? Se eu não tive sucesso, comecei antibiótico, fiz a drenagem, o paciente não está evoluindo bem, vai para a apendicectomia, vai para a cirurgia, né? Se eu não tenho esse bloqueio, ou seja, eu tenho um sinal tomográfico de uma apendicite perfurada sem estar bloqueada na região ali da fossa ilíaca direita, eu tenho líquido livre no resto da cavidade, eu tenho pneu peritônio, eu tenho que ir direto para a cirurgia. Não posso postergar com esse manejo possível de um tratamento conservador. Tá? Então, a gente se baseando mais ou menos nesse algoritmo, a gente já sabe como dar a sequência. Em resumo, qualquer dúvida de que a gente está diante de uma apendicite, o tratamento fica no meio do quadro aqui, que é a apendicectomia, é a cirurgia, tá? A gente indica a cirurgia e resolve o problema. São poucas as situações em que a gente vai fazer um tratamento conservador ou vai liberar o doente, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. É melhor pecar pelo excesso, lembre-se sempre disso, melhor pecar pelo excesso, retirar o apêndice, do que ficar postergando, né, achando que não era e acabar operando o paciente em uma fase bastante avançada e gerar complicações, como morbidades e até mesmo uma possível morte, a perda de um paciente por um retardo no diagnóstico ou no tratamento, certo? Então, isso sempre tem que ser lembrado, ok? Então, gente,
Espero que que eu tenha contribuído aí para enriquecer um pouquinho vocês aí sobre esse assunto da apendicite, que a gente possa ter ajudado aí nesse sentido, ah, de que a gente não pode jamais ficar em dúvida. Se ficar em dúvida, é melhor operar, tá? Isso tem que ficar claro. Mandar o paciente embora, para mandar um paciente embora na dúvida, tem ter muita, digamos assim, convicção de que é um paciente que vai voltar, que é um paciente que é bem orientado, que tem uma condição socioeconômica que vai o trazer de volta ao menor sinal de complicação, e que você tem que ter muita certeza de que não é uma apendicite, tá? Então, e postergar esse tratamento, ele acaba a gente pagando um preço muito alto, tá? É muito melhor que a gente opere uma dúvida do que a gente fique com essa dúvida. Tá? Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo dos anos, que tem se perdido muito, né? Antigamente era o índice de laparotomias brancas, ele era muito elevado, exageradamente elevado. Se aceita como normal um índice de até 10%. Hoje a gente não tem nem 1% de laparotomias brancas. Isso significa que de alguma forma a gente está operando pouco, vamos dizer assim, que a gente está postergando, a gente vai estar levando esse paciente ao limite para operar num momento, às vezes, já muito avançado. Então, isso é temerário, tá? Então, espero que vocês fiquem com isso na cabeça e, na dúvida, vão atrás, faz o exame de imagem, né? Ou indica mesmo a cirurgia, não tem exame de imagem, eu acho que é apendicite, tem os critérios de alvarado positivos, é um paciente jovem, vai para a cirurgia, né? Não posterga, é mais seguro, né? E o resultado para o paciente vai ser melhor. Tá certo, gente? Então, é isso aí. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né, e que a gente possa estar aprendendo aí também, né, uns com os outros, porque a medicina é um constante aprendizado, uma constante evolução, a gente nunca pode parar no tempo, tá certo? Valeu, obrigado.